Olá, boa noite, meus irmãos e meus amigos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre a vida de cada um de vocês. Meu nome é Marli Moura, eu sou missionária da Igreja Batista Novo Horizonte, Natal RN, e estou aqui com você mais uma vez para meditar acerca da Palavra de Deus. Você já foi a um teatro? Assistiu alguma peça, teatral? Já assistiu algum teatro de fantoches? Eu acho impressionante a capacidade daqueles que conseguem manipular os fantoches, né? Um cenário bem construído, pessoas habilidosas, por trás aí desse cenário, conseguem fazer um lindo espetáculo. A definição para teatro de fantoches, teatro de bonecos ou de marionete é a seguinte: é o termo que designa no teatro a apresentação feita com fantoches, marionetes ou bonecos de manipulação, em especial aqueles onde o palco, cortinas e cenários e demais caracteres próprios são construídos especialmente para esta apresentação. Essa questão aí de teatro de fantoches é uma antiga forma de expressão artística, data aí de cerca de 1000 anos, aliás, 3.000 anos. Então, você tem uma longa história de teatro e bonecos sendo utilizados aí para alegrar as pessoas, para trazer aí, alegrar a humanidade. E nesse tipo de manipulação, várias técnicas são utilizadas, Você tem aí aquela luva de mamulengo, você tem aqueles títeres de varas, Então, e outras técnicas, que são utilizadas para fazer isso. E aí, realmente fica uma apresentação muito bonita. Mas não é sobre teatro de fantoches que eu quero falar com você nessa noite, Você já ouviu alguém dizer que uma pessoa era um fantoche na mão de outra? Quando algo assim é dito, nós não estamos diante de um belo cenário, de um belo espetáculo. Pelo contrário, pensar nisso ou ver uma situação assim é algo pavoroso de se ver. Pessoas que estão sendo controladas ou que se deixam controlar por outras. Pessoas aí que vivem um relacionamento tóxico, árido. Mulheres que vivem presas, controladas por seus companheiros. Há homens também, apesar de não ser muito comum, mas que vivem assim, em situações como essa. Mas não só na relação entre homem e mulher. Existem pais reféns de seus filhos, que não conseguem pôr a sua casa em ordem. Como eu disse anteriormente, um espetáculo da vida real, triste demais de assistir. Mas não apenas pessoas, que controlam aí a vida de outras. Nós vivemos em uma esfera onde poderes espirituais também controlam a vida de pessoas. E nessa noite eu quero meditar com vocês acerca de um jovem que teve a sua vida controlada, que vivia aí como um fantoche, nas mãos não de uma pessoa, mas conforme o relato bíblico, vivia controlado por Satanás, até que a sua vida cruzou com a de Jesus, até que alguém, desesperado pela vida daquele jovem, correu até Jesus. E quando a vida desse jovem cruza com a de Jesus, ele é livre. Porque Jesus veio quebrar cadeias.
Ele veio pôr em liberdade os cativos e oprimidos. Acompanhe comigo, nós estaremos fazendo a leitura de Marcos, capítulo 9, a partir do verso 14, que nos diz assim, Marcos 9, 14, nos diz assim: Quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor e que os escribas discutiam com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então ele interpelou os escribas: Que é que discutias com eles? Um dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxe-te meu filho possesso de um espírito mudo. E este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Roguei aos teus discípulos que o expelisse e eles não puderam. Então Jesus lhe disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me. E trouxeram-lhe. Quando ele viu a Jesus, o espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se, espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: Há quanto tempo isso lhe sucede? Desde a infância, respondeu. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água, para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus: Se podes, tudo é possível ao que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: Eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai desse jovem e nunca mais tornes a ele. E ele, clamando e agitando-o muito, saiu, deixando-o como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: Por que não podemos nós expulsá-lo? Respondeu-lhes: Esta casta não pode sair, senão por meio de oração e jejum. Eu li até o verso 29, né? Marcos capítulo 9, a partir do verso 14. E aí a gente tem o texto dizendo que ao descerem do monte, se você fizer a leitura completa aí desse texto, você vai perceber que Jesus, né, está descendo aí, ele está voltando da transfiguração do Monte Tabor, a ele e 3 dos seus discípulos, né, é uma descida de mais ou menos aí uns 3 quilômetros. E quando eles chegam lá no vale, né, quando eles chegam na parte, quando eles conseguem descer desse monte, eles veem uma multidão que estava, né, ali com os discípulos, os 9 discípulos que ficaram, né? Jesus sobe com 3 dos seus discípulos e 9 ficam ali no vale. No meio daquela multidão, vocês perceberam? Haviam escribas ali, haviam pessoas, havia uma discussão ali acontecendo. No meio daquela multidão havia um jovem, segundo o relato bíblico, possesso. Era um jovem possesso. Um filho único, um pai
desesperado, que ao ouvir acerca daquilo que Jesus estava fazendo, leva o seu filho até Jesus com uma queixa, com um problema, à espera de uma solução. Era um pai que estava ali tentando salvar a vida do seu filho. E chega até os discípulos de Jesus, apresenta a queixa, mas não consegue solução para o seu problema. O verso 17 é a marca da voz daquele homem. Mestre, trouxe-te meu filho possesso de um espírito mudo. O meu filho está definhando. Ele está sofrendo com essa ação. Eu roguei, eu pedi aos seus discípulos que fizessem algo, mas eles não puderam. Ouça o que o relato diz. Mas eles não puderam. Nós estamos diante de um cenário, nós estamos diante de um quadro. O quadro de discípulos com uma fé inoperante. Eles estavam aqui numa discussão. Os discípulos certamente estavam aqui alegres e felizes demais com o fracasso daqueles discípulos. E eles deviam estar aqui tentando se justificar, tentando explicar a falha, o que aconteceu. Eles estavam aqui num debate infrutífero, porque aquela discussão não resolvia o problema. E qual era o problema? Um jovem possesso, que vai até os discípulos de Jesus. E os discípulos não conseguem expulsar. Se você olhar no verso 18, você vai perceber que ele fala algumas coisas acerca do que acontecia com aquele jovem. Parece aqui em sintomas epiléticos, o pai também vai dizer que ele era mudo. E aqui deixe-me dizer para você, existem doenças que são apenas doenças, doenças do corpo. Mas existem outras doenças que têm origens espirituais. O caso aqui fala de uma possessão. Uma possessão demoníaca. Aquele jovem vivia uma opressão maligna. E aí há pessoas, não é, nos nossos dias, que não acreditam na ação de Satanás, outras, por sua vez, tudo é obra de Satanás. Existem doenças que são apenas doenças. Existem problemas que são apenas as pessoas que procuram. Mas existem outras coisas, outras situações, outras enfermidades que têm a sua origem em Satanás, que deseja fazer com que os homens estejam cativos oprimidos
sob o jugo dele. O homem vai e diz para Jesus: olha, eu roguei aos seus discípulos que o expelissem e eles não puderam. Aquele homem que chega até os discípulos de Jesus com um desejo, uma esperança de que os seus problemas pudessem ser solucionados, que ele conseguisse ver o seu filho livre. Ele não consegue ver isso. A fé inoperante daqueles homens, daqueles discípulos, foi o que ficou patente diante de todos nesse episódio. Jesus vai dizer então: ó geração incrédula, até quando vos sofrerei? Trazei-me, traga um menino até mim. E você vai ver na continuação que eles levam o menino até Jesus e o menino cai por terra. Jesus aí vai conversar com o pai. Jesus vai fazer aí ouvir a história desse homem. É como um médico que está querendo saber aí dos sintomas, né? Me conte aí como é este problema. Há quanto tempo isso sucede? E o pai vai dizer: olha, desde a infância, desde a tenra infância, parece que o que acomete esse menino está com ele desde que ele nasceu. E eu quero que o Senhor perceba como a situação é grave. Muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Quando eu pensei na questão dos fantoches, né, eu estava pensando exatamente como é que essa vida era manipulada. Como era manipulada. Diz o texto que ele era lançado no fogo e na água, com um propósito específico de matar. Eu disse para vocês que existem quadros, existem cenas na vida real que não é um espetáculo bonito de se ver. Esse espetáculo era pavoroso de assistir. E o pai vai dizer: se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. A história, Jesus ouviu. O pai contou, acrescentou ali os detalhes. Se tu podes alguma coisa, mostra que a fé daquele homem, apesar de estar ali, era uma fé vacilante também. Se a fé dos discípulos era inoperante, a fé deste homem era vacilante. Tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Eu creio, Senhor.
Eu creio, Senhor, mas ajuda-me na minha falta de fé. Eu estou tão calejado, eu estou tão sofrido com tantas coisas. Então eu fico vacilando assim, Jesus, vacilante. Mas o Senhor pode me ajudar. O Senhor pode me ajudar. Tudo é possível ao que crê. Esse crer significa confiar em Deus incondicionalmente. Crer significa confiar em Deus incondicionalmente. Fé é confiar inteiramente em Deus. Mas entenda que essa fé não é nossa. A fé não é uma obra humana, mas é algo da graça de Deus. Pela ação do Espírito Santo na vida do homem. Nós precisamos crer incondicionalmente em Deus. Você consegue aí ver a sinceridade desse homem, pedindo auxílio, pedindo socorro ao Senhor. Jesus diz então ao espírito mudo e surdo: eu te ordeno, sai desse jovem e nunca mais tornes a ele. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se o Filho vos libertar, disse o Senhor, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. Apesar da agitação do espírito, apesar daquele jovem ter ficado como morto, o espírito saiu. Porque ele estava diante de Jesus, a quem foi dado todo o poder. Jesus o pega pela mão, o ergue, o levanta. E ele pôde voltar para a sua família, para os seus. Note que Jesus o toma pela mão e o ergue. O Senhor faz isso com quem está caído, com quem está abatido, com quem sofreu na mão do inimigo. O Senhor resgata, segura pela mão e o coloca em pé. E aquela multidão consegue ver aí o milagre ocorrer, o poder de Jesus. Mas diz o texto que Jesus vai e entra em casa com os seus discípulos. Todos estão ali com ele. E os discípulos ficam aí inquietos, não é? Com aquilo que aconteceu. E eles vão perguntar a Jesus: por que nós não podemos? Por que não podemos nós expulsá-lo?
Respondeu Jesus: esta casta não pode sair senão por meio de oração. Os melhores manuscritos não colocam jejum, apenas a palavra oração. É por isso que você vai ver jejum aí entre colchetes, né, em algumas versões. Jesus vai instruir então os seus discípulos a como ter uma vida de fé vitoriosa. Jesus vai dizer para eles: olha, essa caixa não pode sair senão por meio de oração. Quando você está diante de uma situação, você precisa pedir e pedir com confiança, isso é fé. E ele vai dizer aí, fé e oração estão juntas neste contexto. Então, nos parece que o Senhor está querendo mostrar para aqueles discípulos a necessidade deles terem uma vida intensa de oração. Jesus tinha ido ao monte. 3 com o Senhor subiram, 9 ficaram no vale. O Senhor está dizendo para eles que quer seja no monte, quer seja no vale, eles precisam ter uma vida de oração. Eles precisam ter uma vida de comunhão. Eles precisam ter uma vida que busca a palavra, que busca a comunhão com o Senhor em oração. Eles precisam viver assim, quer seja no monte, quer seja no vale. Não dá para ficar aí nessas discussões sem sentido, infrutíferas. Vocês precisam ter uma vida de comunhão com o Senhor de vocês. Aquela espiritualidade vivenciada no monte, ela precisa acompanhar vocês no vale, no dia a dia. Diante desse texto, o que nós precisamos atentar para a nossa vida hoje? Olha, nós não podemos subestimar o inimigo, achando que ele não existe. Nem tampouco superestimar, achando que tudo é obra dele. Nós precisamos ter uma certeza de que ele existe e atua. Então a igreja ela precisa se revestir de poder. E esse poder não vem de dentro, mas vem do alto. Nós precisamos aprender o que é orar, o que é ter comunhão com o Senhor. Na oração, nós precisamos nos deleitar na presença dEle, na presença de Deus e experimentar o Senhor tendo prazer em nós. Deus tem prazer na comunhão com o seu povo. Essa é a essência da oração, comunhão. Mas muitas das nossas orações são marcadas pelo pedir, pela súplica, pelas bênçãos, muito mais do que pela companhia do abençoador. Há uma canção cujo título é Me Derramar, de David Keelan, que diz assim: eis-me aqui outra vez, diante de ti abro o meu coração, meu clamor tu escutas, e fazes cair as barreiras em mim, és fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim, ao sentir teu toque. Por tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso
Me derramar, dizer que sou grato. Me derramar, dizer que és formoso. Comunhão. Prazer de estar na presença do Senhor. Diante do texto, nós precisamos pedir ao Senhor que nos ajude a termos uma fé operante. Diante do texto, nós precisamos pedir ao Senhor que nos ajude a termos uma fé que não vacila. Precisamos pedir ao Senhor que nos revista de poder, para que possamos anunciar aos outros a liberdade que há em Cristo Jesus. Existem obras que são da carne, doenças da carne, que o Senhor pode curar? Pode. A mulher do fluxo de sangue foi curada. Existem possessões malignas que o Senhor pode. Tem poder para libertar. Mas nós precisamos ser revestidos do alto, para que entendamos a circunstância e tenhamos fé no Senhor, que pode todas as coisas. Que Deus nos abençoe. Um grande abraço e até a próxima.